Sejam bem-vindos à nossa audioaula de filosofia para essa semana. Já começou errado. Desculpa, para o nosso podcast de filosofia para essa primeira semana do programa de estudos. O que significa PET mesmo? É estudos tutorados. Programa de estudos tutorados nessa iniciativa maravilhosa do nosso patrão, o governo do estado de Minas Gerais, que enviou um material didático excelente para os alunos, que esqueceram completamente que os alunos têm livro didático, poderiam usar o livro didático, que tem a mesma coisa lá. E hoje nós estamos reunindo aqui 3 professores de filosofia para o ensino médio, cada um de uma cidade diferente, cada um de uma escola diferente, obviamente. O primeiro sou eu, Fagner Batalha Concolato, da Escola Estadual Estevão Pinto, no município de Mar de Espanha, Minas Gerais. E junto comigo está o senhor Pedro Cortá, da Escola Estadual Sebastião Cerqueira, lá de Além, Paraíba, e o Rodrigo Ribeiro de Carvalho, do Instituto Estadual de Educação de Juiz de Fora. Se apresentem, meus queridos, para a gente começar a falar sobre o tema da nossa primeira semana. Você basicamente já me apresentou. Esse nome aí que você falou é o meu nome, e esse lugar que você falou que eu trabalho é o lugar que eu trabalho. E é isso, basicamente isso. Entendi. Não fala, você não quer mandar uma mensagem especial para os seus alunos? Como você formou, especial? nada. Quem chegou até aqui, eu espero que consiga ir até o final, e boa sorte na vida. Você está falando quem chegou até aqui do episódio ou quem chegou até aqui do ensino médio? Dos meus alunos que vieram ouvir o programa. Tudo bem. Tô contando que há uma margem boa, não vai vir ouvir. Não vai vir? Claro. Alguns vão pegar a resposta com o colega. Acho que a maioria dos meus Eu alunos acho vão pegar bom o podcast não começar dando ideia errada. Só pra gente ter, assim, Não tô um dando direcionamento. ideia, eu tô constatando um fato. Não, este fato não precisa ser constatado no ar do programa. Mas assim, eu até dar essa ideia pra vocês, e é bom que fique gravado isso, registrado pra todos os alunos ficarem sabendo. Como a gente usa, todo mundo, aquele Google Formulários, se um aluno copiar a resposta do outro, o Google Formulários praticamente te avisa isso. Porque vai aparecer as 2 respostas iguaizinhas ali e você vai ficar sabendo. E ainda vai saber quem fez primeiro, porque ele aparece a hora que a pessoa... Eu confio na inteligência dos meus alunos o suficiente para eles fazerem uma leve paráfrase aí da resposta do colega antes de enviar. A experiência me diz que eles não fazem isso e todo mundo vai tomar 0, já fica registrado no ar também. Então se apresente aí também, então, Rodrigo, o último. Não teve apresentação nenhuma, mas eu vou apresentar nós três fomos formados pelo FJF, eu e Pedro em Ciências Humanas, e depois em Filosofia, onde encontramos o senhor Fagner Batalha Concolato. E nós 3 fizemos o mestrado lá, o Pedro está terminando agora. Então fica essa apresentação aí, tranquila. Rodrigo é um cara muito mais sério que a gente fala. Eu acho que nenhum aluno meu sabe que eu fiz filosofia na UFJF, nem que eu fiz mestrado. Eu prometo aos nossos ouvintes que eu vou, de alguma maneira, tentar fazer isso ficar mais sério com o decorrer do tempo e domesticando meus colegas. Eu venho tentando fazer isso há muitos anos, mas vamos ver. Só faltou uma bola rolê aqui pra gente ter plena noção. O clima não permitiu, mas quem sabe? Seria muito maneiro o Rodrigo de gola rolê e monóculo e eu sem pentear o cabelo há 40 dias e ficasse isso num vídeo para os alunos verem o nível de seriedade dos professores. Depois é importante ver a pluralidade da filosofia. Exato, qualidade de trabalho. Depois a gente não sabe por que alguns professores ganham plaquinha e outros não. Exatamente. Vamos em frente que já está se demorando demais. Sim, e nosso primeiro assunto do PET, que o governador criou, dessa semana 1 é justamente o mito. E a gente vai falar dos mitos hoje em 3 partes. E a primeira parte é justamente conversar sobre o que é o mito. A filosofia, como a maioria de vocês já deve saber, ela nasceu por volta do século 7 a.C. Só que a gente tem evidências da civilização grega já existindo desde o século 20. Isso a gente falando só da civilização grega, 20 a.C. E isso quer dizer, então, que a civilização grega já existia muito antes da filosofia vir à luz. E a civilização grega, independente dos méritos da filosofia para conhecer a realidade e tudo mais, ela sempre teve a necessidade de conhecer o mundo, sempre teve a necessidade de explicar as coisas, certo? Qualquer civilização tem. Então a pergunta
que tem que ser respondida é como os gregos antes da filosofia faziam para explicar a realidade, faziam para explicar o mundo. Como eles satisfaziam essa vontade que todos os seres humanos têm desde criança de curiosidade sobre as coisas, de como as coisas funcionam, de dar sentido às coisas que estão ao nosso redor. E a resposta é justamente o mito, certo? O mito é, na concepção contemporânea nossa, uma espécie de fábula, uma espécie de narrativa que às vezes é identificada com a mentira. Muitas vezes é identificada com a mentira. Se vocês pesquisarem no Google, por exemplo, 10 mitos sobre tal coisa, vão aparecer uma lista de coisas falsas, informações falsas sobre o assunto que você está procurando. Só que o mito, na concepção das civilizações antigas, especificamente da grega, ele é sim uma fábula, é sim uma narrativa e lida com muitos elementos fantásticos, elementos do imaginário que a gente não tem certeza se existem ou não, e se existirem, existem numa espécie de plano diferente do nosso. Mas esses mitos, eles tinham uma função bem concreta. Ainda que tivesse um meio muito alegórico de cumprir essa função, uma função bem concreta. Diferente da razão, como a gente vai ver, o mito ele tenta usar como ferramenta de conhecer o mundo. Na verdade, eu acho que compreender o mundo é melhor do que conhecer. Ele tenta usar como ferramenta para compreender o mundo a imaginação. E o produto dessa tentativa de compreensão é uma narrativa e, por esses meios fantásticos, vai tentar construir um sentido para aquilo que está ao redor. Então, um grupo de pessoas na Grécia era apresentado uma série de mistérios. Mistérios que até hoje a gente ainda enfrenta. Alguns a gente já tem explicação, outros a gente ainda não tem uma resposta definitiva. Mas ainda assim a gente tem. Então, por exemplo, o relâmpago e o trovão. Eles estavam lá vivendo a vida deles, de repente começava a vir aquele trovão gigantesco assim que você ouve, que te faz arrepiar, e logo em seguida uma sucessão de raios e mais trovões, e você precisa explicar isso. É um barulho que nenhum ser humano é capaz de produzir, é uma luz que nenhum ser humano é capaz de produzir. E você não sabe o que é aquilo, e aquilo te dá medo, aquilo te dá desespero, aquilo te dá sensação de perigo, você sente na sua pele, você se arrepiando, então você precisa de uma explicação. E aí você usa a imaginação, e você tenta imaginar o que pode estar causando aquilo. Outras coisas, por exemplo, são a moral e os costumes. E a gente encontrou outras ferramentas de explicar a moral e os costumes. O que são a moral e os costumes? O que a gente deve fazer? O que a gente pode fazer? Como a gente deve viver na sua vida? O relâmpago, a gente também encontrou outras explicações, até definitivas, que são científicas hoje, de como ele funciona, de onde ele vem, para onde ele vai, o que ele causa. Mas a moral, a gente está ainda tentando resolver essa questão. Então, a principal diferença que a gente vai ver entre essa visão do mito antiga e essa visão de agora, é que antigamente o mito tinha uma função diferente do nosso conhecimento hoje, que ele tem uma função bem limitada, rigorosa, feita em cima de evidências, de raciocínios claros e distintos. O modo de conhecer do mito era, antes de tudo, um modo de se posicionar diante da realidade, um modo de se situar diante da realidade. Ele te dava meios de se relacionar com seus iguais, ele te dava meio de se relacionar com a natureza. E ele fazia isso pegando aquilo que está dentro do ser humano e colocando para fora. O que isso quer dizer? Eu pego os medos do ser humano, a raiva do ser humano, o amor do ser humano e boto isso na natureza. Eu encontro na natureza espíritos e deuses que seguem as mesmas regras da mente e do coração humano. Eu encontro na natureza não forças sem sentido, mas forças que seguem as mesmas regras, por exemplo, da vaidade humana. Então um deus fica enfurecido, uma deusa fica feliz, e aí eles te recompensam com efeitos naturais que a gente é capaz de ver. E a gente segue na nossa vida individual a mesma dinâmica dos deuses para estipular o que eu devo fazer, como eu devo fazer. Um herói já fez assim, então eu devo fazer assado. E apesar dessa falta de rigor, que não satisfaz a razão, então como um meio de conhecer a realidade que diz respeito a convencer a razão, o mito é péssimo. Mas ele tem uma outra ferramenta para funcionar, para ter efetividade entre as pessoas, que é o fato de que, como ele é alegórico, como ele trabalha com o imaginário, com o fantástico, ele afeta justamente o sentimental, as emoções, ele constrói
esses significados que dão realidade ao mito, na medida em que os seres humanos vivem segundo eles, constroem hábitos e instituições segundo eles, porque ele trabalha com os sentimentos. Ele trabalha com essa outra dimensão do ser humano que serviu muito bem ao ser humano para poder, inclusive, fundar a civilização que veio a dar a nós a filosofia. Então, de certo modo, a explicação racional só foi possível porque antes a civilização grega usou essa outra dimensão como muleta para avançar até um certo ponto e aí poder produzir esse outro tipo de alegação de conhecimento. E é isso que é o mito. Entrando mais na parte que eu queria falar, todas as outras civilizações, basicamente contemporâneas à civilização grega, também tinham o seu próprio conjunto de mitos. Se você pegar, sei lá, a civilização egípcia, a civilização celta, a civilização nórdica, do mesmo jeito que tinha a explicação mitológica lá para o trovão do grego, a explicação mitológica e aquele barulho lá que estava acontecendo, com aquele raio de fogo que cortava o céu, era uma manifestação de Zeus, a gente tinha esse mesmo fenômeno acontecendo 1000 quilômetros acima nos povos nórdicos, e a explicação que eles davam lá que aquele raio de fogo não era Zeus, era Odin. Então você tem um conjunto de mitologias, de mitos, praticamente em toda a civilização. Se você viesse aqui para o Brasil no mesmo período e tivesse contato com os índios aqui, você ia dizer que aquele raio ali era Tupã, que estava cruzando os céus para fazer coisas parecidas com o que Zeus fazia. Então você tem essa estrutura parecida de uma narrativa mitológica para a explicação de fatos em praticamente todas as civilizações. E os fatos, como o Pedro bem disse, não se limitam aos fatos naturais, né? Você tem tanto a dimensão natural, com a explicação dos fenômenos naturais, como os raios, as enchentes, os maremotos, etc., quanto os fatos sociais. Por exemplo, se apaixonar. Alguém que se apaixonasse, o cara estava lá de boa, vivendo a vida dele, fazendo seus planos profissionais, pensando no seu desenvolvimento. Quem nunca? E, de repente, tudo isso é abalado porque o cara foi acometido por uma força que ele não consegue explicar. Se dependesse só do seu planejamento, ele nem queria isso. E tudo que estava na vida dele fica abalado porque ele simplesmente se apaixonou. Como ele não tem uma explicação que está dentro do seu controle para aquilo ali, o mito aparece como uma forma de tampar esse buraco emocional e fornecer para aquela pessoa que está acometida por aquele fenômeno uma explicação, uma vontade por trás daquilo. Aquilo ali foi a vontade da deusa Afrodite, ou da deusa da beleza romana, ou de qualquer outra deusa, de qualquer outra mitologia. Então o mito também tem essa dimensão pessoal, além da dimensão natural. E também a dimensão social, né? O cara que a gente pensa muito quando a gente vai estudar as guerras, os grandes movimentos geopolíticos, etc., na vida lá do governante, né? Do governante que quis iniciar uma guerra, ou dos motivos que fizeram de Atenas querer invadir Troia. E toda aquela história, por exemplo, de Paris sequestrando Helena de Troia, Helena da Grécia para levar para Troia, e isso motivou a guerra. Mas pensando na vida do soldado raso lá, do cidadão que não sabia de nada disso, que nunca tinha ouvido falar de Paris ou de Helena, e que de repente é obrigado a ir lutar numa guerra e oferecer sua vida meio que em sacrifício disso. É um fenômeno social que ele também não tem direito à dimensão da explicação. E aí fica muito mais fácil convencer ele que ele é obrigado a ir lá pegar em armas para matar desconhecidos, usando o argumento mitológico, usando o medo que ele vai ter do Deus, o medo que ele vai ter da religião, da punição e etc. E aí já entrando um pouco na minha parte aqui, se os mitos aconteceram... Achei que você já tinha entrado na sua parte. Se os mitos aconteceram em todas as... E ainda me tomou a chance de fazer um comentário, você viu? Pode fazer o seu comentário. Tomou a chance. Pode fazer. Não, só queria fazer um comentário rápido, que é o tema central, eu acho que o Pedro trouxe, que é o importante de a gente marcar, é esse processo de racionalização. A gente vai discutir um pouquinho na minha parte sobre se o mito é racional ou não é, se ele é oposto à razão ou não é. O Pedro falou muito que ele é direcionado a uma dimensão do sentimento e não da razão.
mas isso significaria que ele é incoerente e irracional? Esse eu acho que é um tema fundamental. Todos os mitos nascem com a tentativa de racionalizar no sentido de doar sentido a coisas que a princípio não têm uma explicação. Sim. Então esse tema eu quando dou aula sobre mito, eu falo dos 4 tipos: teogônicos, cosmogônicos, soteriológicos e escatológicos. Quer dizer, cada um desse tipo tenta responder a um problema, tenta doar sentido, tenta racionalizar de alguma maneira algo que é inexplicável a princípio, como o Fagner estava colocando. E nisso, nada se difere do que a filosofia vai fazer e do que a ciência vai fazer e do que a religião faz. Todos eles tentam doar sentido, racionalizar de alguma maneira essas grandes questões da humanidade. Então esse que eu acho que é um ponto fundamental da gente marcar para os nossos alunos. Eu concordo quando você fala que eles tentam dar sentido, mas eu não gosto muito de falar que eles vão racionalizar. Porque eu acho que ele tenta muito mais dar sentido mesmo, acho que é o melhor jeito. Mas não necessariamente racionalizar, porque se você falar que o mito também está dando a racionalidade a acontecimentos, é como se você estivesse colocando a racionalidade no mesmo patamar do dar sentido normal. E às vezes o sentido que ele dá não é um sentido racional, que pode ser conferido, por exemplo, por outras culturas. Então não sei se usar o termo racionalizar acho que explica mais duas misturas que a gente tem que separar. Eu acho que tem duas misturas que a gente tem que separar. O termo mito no conceito filosófico e o termo razão no conceito filosófico. Eu acho que nesse sentido tá certo o que você está falando. Agora, num sentido mais coloquial, como é usado inclusive pelos nossos alunos, dar razão é um sentido de dar justificativas, porquê, causas. Exatamente, nesse sentido. Entendi. Eu acho que cabe o termo, não o conceito dar razão. Racionalizar. O termo dar razão, no sentido de dar sentido, qual é a causa mesmo, né? disso. É a mesma coisa que dá sentido. Sim. Nesse termo coloquial. Então, aí o que entra entrou nessa segunda parte? Se todas as outras civilizações já tinham mitos, já tinham seu conjunto de crenças que explicavam a realidade de uma maneira fantástica, por que a filosofia só surgiu na Grécia? O que teve de diferente lá naquele período histórico que proporcionou, que contribuiu para o surgimento da filosofia? Então, falando aí um pouco da Grécia. O debate sobre o milagre grego, né? Eu acho que assim, falar de milagre, conforme a gente vai entrando nas circunstâncias daquele tempo, daquele período histórico, eu acho que vai ficando menos milagroso. A gente tem, na formação da cultura grega em geral, uma formação que tem aí 2.000 anos, né, pelo que o Pedro falou. 20 mil anos, Pedro, você falou no começo? 2.000 anos. Século XX a.C. E aí a gente faz as contas, dá 2.000 anos. 2.000 anos. 2.000 anos. Não, até agora Sócrates até os pré-socráticos é 400 a.C., então não dá isso tudo. Então são 1.600 anos até o surgimento da filosofia, que já teve cultura grega, mas não teve filosofia, né? O que permitiu? Analisando aqui os principais pontos que a galera coloca, que quem estuda essa parte coloca, a galera coloca. O que permitiu? A gente tem o surgimento de uma civilização muito parecido com o surgimento das outras civilizações ao redor do mundo. A gente começa com assentamentos praticamente familiares, isso lá nos primórdios da civilização grega, que viviam basicamente da subsistência. Os pequenos grupos familiares iam plantando e colhendo, cultivando o básico para sobreviver. Conforme esses grupos vão crescendo, eles vão se organizando ao redor dos mais velhos, né, daquele grupo. E aí vai surgindo as primeiras tribos ali da região, as primeiras tribos gregas. Essas tribos vão tomando dimensões muito grandes e vão se organizando no que a gente pode chamar das primeiras cidades gregas. Como a região grega é uma região muito, muito danificada geograficamente, né? É uma região cheia de ilhas, cheia de acidentes geográficos, a expansão dessa cultura grega também passava pela superação de um obstáculo geográfico. A cidade grega que podia crescer demais, ela tinha a limitação do mar ali, do mar Egeu, para continuar o seu crescimento. Então era natural que a expansão dessa cultura esbarrasse
numa barreira, que é a barreira da expansão marítima. Só foi possível a expansão da cultura grega depois do domínio das técnicas de navegação. Então, isso fez com que a cultura grega se espalhasse pelo mar, né, pelo mar Egeu, de uma maneira melhor do que, por exemplo, a cultura que precisava se espalhar por meio da terra. E depois que ela dominava uma certa região, uma ilha, por exemplo, ela, para se espalhar para outra ilha, precisava ter dominado a técnica de navegação marítima, etc. Dominando a técnica de navegação marítima, ela já tinha uma vantagem competitiva em relação aos outros povos que não dominavam essas técnicas. E isso permitiu que a cultura grega estabelecesse ali na região do oeste do Mediterrâneo, dominando com a mesma cultura, sendo abrangente em praticamente todas as ilhas ali da região. E isso fez com que a gente tivesse uma série de cidades que compartilhavam o mesmo princípio em comum, o mesmo conjunto de valores, um mesmo conjunto de mitos, um mesmo idioma. E esse conjunto de valores permitiu com que uma grande quantidade de tribos diferentes compartilhassem informação, compartilhassem cultura. E aí foi uma das primeiras civilizações que tornou possível a vida parecida com o que a gente tem hoje, onde não necessariamente cada um dos grupos tem que fazer tudo que ele precisa para poder sobreviver. Cada pequena tribo, cada pequena cidade trabalha construindo, cultivando uma porção de alimentos, produtos e etc., para poder trocar com os outros. Essa vida urbana que começou a acontecer na Grécia, com o surgimento das primeiras cidades, foi o que permitiu que eles parassem de ter que eles superassem os primeiros entraves do crescimento da civilização. Até esse momento na Grécia, as civilizações que cresciam e esbarravam em outras civilizações, era natural do ser humano na época, do ser humano que estava querendo, muito ainda primitivo, né, muito ainda bárbaro, fazer guerra, né? Você não tinha nada quando uma tribo brasileira estava expandindo a sua tribo para outra região, esbarrava com uma outra tribo vizinha que não compartilhava sequer o idioma, que não compartilhava nada, era o natural das duas começar uma guerra. Mas se eles tinham esse crescimento em comum que foi proporcionado pelo domínio das viagens marítimas, pelo domínio da navegação, eles já tinham coisas em comum com as outras cidades e permitiu uma pacificação. Então esse surgimento de cidades maiores, onde cada cidade tratava especificamente de alguns produtos e não necessariamente tinha superado a necessidade de produzir todos os produtos que ela precisava para a sua subsistência, e isso significa o começo do comércio, fez com que a civilização grega se destacasse perante as outras, né? Essa capacidade de coexistir com outras cidades, com outras regiões grandes, com outras culturas que não necessariamente participavam da mesma cidade, que foi o que permitiu uma troca de informações, um tempo para o grego poder refletir, pensar mais na vida e não necessariamente dedicar todo o seu tempo à subsistência. Se a gente puder elencar os principais itens que permitiram o surgimento da filosofia, então a gente pode chamar surgimento da vida urbana e de um sistema político baseado no comércio. Quando a filosofia surge lá com Tales de Mileto, ela essencialmente aparece numa cidade que é essencialmente comercial. Mileto era um ponto de intercâmbio de produtos, tanto de produtos gregos, mas também de produtos que vinham do norte da África quanto do leste asiático. É um centro comercial que já recebe, que tem contato com diversas culturas e, obviamente, também com diversos mitos. Eu gosto de pensar que o Tales, na hora que teve contato, por estar numa cidade mais cosmopolita desse jeito, ele teve contato com diversas outras civilizações e pôde, e com essas diversas outras civilizações, perceber que a narrativa que o povo grego fazia não era a única. E que os outros, por estarem teoricamente errados, por estar acreditando numa mitologia completamente diferente, não eram punidos pelos deuses, né? É um tipo de questionamento que eu acho válido. Porque se você está vivendo a sua vida inteira tendo contato só com povos que pensam exatamente
o mesmo que você não vai se questionar se o pensamento daquela cultura, daquela região é diferente. Então, se puder destacar um ponto que fez com que a filosofia surgisse na Grécia e não em outros locais, eu acho que o ponto principal é justamente o comércio e o intercâmbio cultural que o comércio proporciona. É o famoso que as versões resumidas chamam de ócio criativo, que leva à pergunta, né? Se a gente, com essa obrigação de estar dentro de casa e não precisar fazer certas coisas que a gente teria que fazer, se nós vamos produzir, nós, humanidade, enquanto coletivo, vamos produzir algo tão revolucionário quanto a filosofia foi produzida na Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, eles se basearam numa coisa muito ruim também, né, para poder ter esse tempo livre, que foi a escravidão. E nós estamos nos baseando em algo ruim, que é um isolamento forçado por causa de uma pandemia. Mas fica aí essa questão. Se ela vai ser um ócio produtivo, não que eu ache que deva ser, né, mas é um questionamento interessante. O que nós estamos fazendo desse tempo? Meu comentário ia exatamente nesse ponto. É outro elemento fundamental que talvez a gente poderia citar, é justamente a escravidão, né? A escravidão foi fundamental. Eu não sei se foi para Tales, Anaximander, Anaximenes, os primeiros, mas sem dúvida foi para Platão e Aristóteles, né? A ideia de que o trabalho é algo negativo, que era tão forte em Atenas na época, que é coisa de escravo fazer, também talvez seja um elemento de contexto muito central, que serve pelo menos para explicar esses primeiros filósofos. Não vai ser verdade para frente, mas pelo menos nesse início talvez seja um elemento fundador, assim, uma pedra fundamental. Também para sustentar essa sociedade que o Fagner descreveu, comercial e tal, você teve grande parte do sucesso econômico da civilização grega se dá por causa da implementação da mão de obra escrava. E esse sucesso econômico gerou essas outras coisas. Não que isso justifique a escravidão de qualquer forma, mas é um elemento que a gente vê, né, ligado. Pessoas que têm herança, pessoas que vivem de rendas, têm tempo para se dedicar à filosofia. Até o final do século XX, aí, parece que essa era uma espécie de regra. Ou pelo menos de inclinação. Agora a gente tem pessoas como nós aí que trabalham de dar aula de filosofia, que trabalham com outras coisas e se envolvem com filosofia. Mas antigamente era uma coisa mais... que esse ócio era mais necessário, se dedicar a isso. Eu vou falar mais tentando marcar, então, quais são as diferenças e semelhanças entre essa forma de dar sentido, né, pra gente não usar a palavra racionalizar, de dar sentido. Fagner vai ficar bravo. Pois vai ficar reprotestar. Fazer só um arremate juntando tudo isso e tentando realçar apenas algumas semelhanças e algumas distinções. O que eu quero que fique totalmente claro, e que é o ponto central, é que a diferença de mito e filosofia se dá em duas instâncias. Numa instância é de forma de linguagem, na forma como nós vamos falar filosoficamente, que é diferente da forma como o mito fala. E a outra é uma diferença metodológica, que eu vou tentar... Eu não queria nem usar essa palavra exatamente, porque na filosofia tem diferentes métodos, então falar que tem um método específico, mas eu vou tentar marcar, pensem num método só como uma maneira de abordar a realidade distinta da maneira como o mito aborda. Você pode estar falando também no termo da filosofia como ela era no começo. Exatamente. Né? Então... essa distinção se torna trivial depois que a filosofia floresce como uma coisa independente. É só para mostrar um tipo de olhar que o mito, que aquele que constitui um mito faz para a realidade, o tipo de olhar que a filosofia faz com a realidade. O tipo de linguagem que um vai usar para descrever a realidade é um tipo de linguagem que a filosofia vai usar. Então esse eu acho que é o ponto fundamental. Quais são as semelhanças assim quase que brutais? As semelhanças são os problemas em geral. Quer dizer, como surgiu tudo que existe? Esse é o problema da cosmogonia, que todos os mitos cosmogônicos tratam deste problema, e os fisicoi, né, os filósofos da física, os primeiros filósofos, vão tratar exatamente disso. É disso que eles falam, é disso que eles tratam. O outro problema, essa primeira, do como surgiu tudo que existe, foi conhecida como a primeira navegação da filosofia. A segunda navegação
inaugurada com Sócrates, vai tratar do outro problema que é fundamental também, que é qual o destino e o lugar do ser humano na Terra, no mundo. O que nós estamos fazendo aqui, o que nós devemos fazer aqui. Esse tema, tem 2 tipos de mito que falam sobre isso, né, que é o mito escatológico e o soteriológico. É a destinação e a salvação da humanidade, que a religião vai tratar, vai absorver e vai falar muito mais sobre isso. Mas vejam que os problemas, assim, a fonte que nasce a filosofia é a mesma fonte que nasce o mito, é a mesma fonte que nasce a ciência, é a mesma fonte que nasce a religião. É de alguma maneira, se estranhar ou se admirar com a natureza e consigo mesmo. Esse que eu acho que é o ponto, assim, que tem que ficar bem marcado. É um ponto de semelhança muito forte. E as diferenças vão começar, como eu falei, nesses 2 elementos: linguagem e método. Os primeiros filósofos, os fisicoi, né, os filósofos da physis, ou os primeiros físicos que a gente conheceu, que é aquele grupo que geralmente a gente sempre trata de Tales, Anaximenes, Anaximandro. A minha primeira aula geralmente é sobre eles, mas tem outros, tem os pluralistas, Demócrito, o Pedro pode falar mais sobre isso, que ele estudou mais filosofia antiga. No comentário dele ele pode marcar quem são essas primeiras escolas. Mas eu acho que o tema fundamental é que eles vão tratar exatamente do ponto dos mitos cosmogônicos, o mesmo tema, que é o nascimento e a formação do mundo. Esse é o problema fundamental que eles vão tratar. E a segunda navegação, como eu falei, inaugurada por Sócrates, o foco é a destinação da humanidade, que seriam a mesma coisa, o mesmo tema que os mitos escatológicos estariam tratando. Tendo em vista isso, a gente pode então agora colocar mito, religião, filosofia e ciência um ao lado do outro. Cada um deles tenta cobrir esse grande admirar-se e estranhar-se com o mundo e com a natureza, e fazer um discurso segundo uma linguagem, segundo uma metodologia sobre isso. E para solucionar tais problemas, cada um vai ter a sua linguagem e o seu método. Então, qual seria, só para a gente mostrar um pouco agora do grande problema na hora de separar o mito da filosofia, vem da forma como os filósofos em geral veem o mito. Esse é um outro problema, assim, que eu acho que é fundamental a gente discutir. Vai ter filósofos, e aqui eu peço de novo, né, o Pedro, como um cara que estuda a filosofia antiga, pode falar um pouco sobre isso. Platão e Aristóteles eram filósofos que pensavam o mito de maneira bastante ambígua. Num dado momento, fica parecendo que eles estão tratando o mito como um tipo de intelectualidade imperfeita, ou racionalidade imperfeita. Algo que não é exatamente uma ilusão, mas também não pega a verdade, não entra no cerne do problema, não pega o conceito, que é o principal na filosofia. Em outros momentos, eles vão trabalhar o mito como verossimilhança com a verdade, algo muito próximo, algo muito analógico com a verdade. Aqui a gente pode citar o mito da caverna. O mito da caverna é uma verossimilhança com a teoria platônica em geral. Então, ele, de alguma maneira, ele traz a verdade, sim, só que de uma maneira alegórica. Então, a gente pode discutir um pouco sobre isso. E você vai ter autores como Schelling, por exemplo, que vai trabalhar a filosofia, o mito, justamente diretamente ao lado da ciência, ao lado da religião e ao lado da filosofia. Então, são atividades humanas, cada uma com seu objetivo, cada uma com seu objeto, e todas elas têm a sua, digamos assim, o seu mérito. Tem algo a trazer para a humanidade de vital importância. E a característica, como o Pedro trabalhou bastante, né, do mito, seria uma atividade humana poética, fantástica. E que Schelling divide e fala, ela não fala para o seu intelecto. Então é justamente o ponto do Fagner, né? O mito não racionaliza, quer dizer, ele não conversa com o seu intelecto, ele não trabalha com a lógica. Mas isso não significa que por isso ele é irracional ou ilógico. Ele está dizendo, ele está conversando com outra parte do ser humano, que seria esse lado emocional do ser humano. Ele falaria com o seu sentimento e não com a sua razão. Esse é o ponto fundamental da forma como o Schelling vê o mito. E aí, resta então caracterizar a grande diferença. Os primeiros filósofos, os fisicoi, os filósofos da physis, inauguraram um tipo de narrativa, um tipo de linguagem, que é a narrativa lógico-racional. É justamente a narrativa que fala diretamente com a sua razão, não com seus sentimentos. Esse que é o tema fundamental sobre a linguagem filosófica, a linguagem dessa nova atividade humana que surge nesse momento. Então é um tipo de discurso que fala para a sua razão, não para o seu sentimento, e fala de maneira lógico-racional.
E o método que ele vai utilizar é o método da observação dos fenômenos da realidade. O Pedro e o Fagner falaram sobre os mitos e como que você traz um elemento da imaginação ou um elemento de dentro do ser humano para explicar algo externo. Então, os raios são Thor ou Odin, os sentimentos humanos são dado vida e muitos sentimentos são figuras mitológicas. Então, você ou tira de dentro de si ou traz da imaginação para explicar a realidade. Os filósofos da física não vão fazer isso. Eles vão tomar os fenômenos da realidade por eles mesmos. Então, eles vão olhar a natureza, a física, e vão tentar descobrir quais são as leis que regem essa natureza, sem trazer nenhum elemento da imaginação, sem trazer nenhum elemento da tradição, sem trazer nenhum elemento externo à própria natureza. Então, apesar de que temos que dizer que muitas das vezes eles extrapolam a observação da natureza e entram no território metafísico, né? Um território que eles estão falando de algo que não é diretamente observável, mas esse algo não foi constituído pela imaginação ou pela tradição na forma como o mito é. Então essa é uma diferença que a gente pode marcar. E a forma como ele constitui esse discurso sobre a realidade é pegando os fatos observáveis, julgando, refletindo e extraindo a partir deles conclusões. Nós vamos tentar adicionar aqui um trechinho do filme Troia que eu acho que mostra essa diferença do mito para o discurso lógico-racional com muita clareza, na qual o príncipe Heitor está num conselho de guerra e eles estão decidindo como que eles vão enfrentar, né, os gregos que estão invadindo Troia, que já estão nas areias, nas praias de Troia. E aí o sacerdote se levanta no conselho. O rei Príamo era muito religioso, muito apegado à religião e à mitologia troiana. E aí ele diz o seguinte, uma pessoa, um fazendeiro, viu uma cobra sendo carregada por uma águia. E isso é o símbolo dos deuses de que nós devemos atacar, que nós vamos vencer os gregos. E a partir desse momento o Heitor se levanta e fala, olha, eu não faço ideia de por que isso é um símbolo, mas o que vai fazer a gente vencer os gregos é a gente usar a quantidade de soldados que a gente tem para proteger a muralha, tendo em vista que eles superam a gente em número. Então, essas são duas tentativas de doar sentido, e que uma vai direto ao discurso racional lógico e outra vai ao resgate da tradição para, de alguma maneira, tentar doar sentido à figura da cobra sendo carregada pela águia. Então isso fica bastante claro, o conflito das duas tentativas de narrativa. Outro que talvez a gente consiga colocar um trechinho, que é o filme Cruzada, vai trazer o Saladino discutindo com um dos seus, acho que generais. O general diz para Saladino, nós devemos atacar, Alá está conosco, Deus está conosco, nós vamos vencer. E aí Saladino pergunta quantas vitórias eles tiveram. Alá deu para o povo islâmico, se eu posso falar povo islâmico, não sei, o povo árabe, antes de Saladino chegar. E aí ele fala... Eu acho que no caso do Saladino, você não pode falar povo árabe, que se eu não me engano ele não é árabe, ele é curdo. Aí é melhor você falar povo islâmico, porque ele unificou os egípcios, o povo do Levante, que são os palestinos, os curdos, acho que um pouco dos persas, mas não pegou o território dos árabes. Acho que o território árabe que ele pegou foi o território de Meca e Medina ali, e o resto ainda ficou sob controle de outro califa, que eu não me lembro agora. Mas no caso específico de Saladino, o melhor é povo islâmico ou povo muçulmano, e o árabe é uma etnia específica que não é do Saladino. Percebam, alunos e alunas, esse conhecimento histórico do Pedro não vem de leitura de livro histórico, vem de jogo do Crusader Kings, que ele joga loucamente, e aí por isso que ele conhece tudo isso. Eu sempre solto umas dessas para os alunos, eles sempre perguntam, nossa, mas como é que você sabe isso? Como é que você estudou isso? E eu fico sempre na aura de mistério, nunca digo e tal, para parecer mais importante do que sou. Aí você vem aqui nesse primeiro negócio e vem me expor dessa maneira. As coisas têm que ficar claras. Então, retomando, Saladino diz para ele que o que vai vencer a guerra é a quantidade de água, a quantidade de soldados, é a estratégia. Novamente entrando em conflito com o discurso religioso de seu general. Então esse que eu acho que é o ponto fundamental de vocês, da gente marcar e aqui a gente compreender. A filosofia é uma atitude reflexiva, crítica, que abandona a concepção de tradição e de dogma, que é tão presente na religião e na mitologia.
Então, essa concepção de que é um dogma que não pode ser criticado, ela não vai estar presente na filosofia. E isso é muito verdade, ainda mais no seu início, que se a gente for ver Tales, Anaximander, Anaximenes, todos eles, um discípulo do outro, um discordou do outro e um produziu uma filosofia diferente. Sócrates, Platão, Aristóteles, um é aluno do outro e cada um deles produziu uma filosofia diferente. Nenhum de seus mestres foram tomados como tradição ou como dogma. Então esse eu acho que é o elemento essencial para a gente discernir, diferenciar o mito, a linguagem mitológica e a filosofia. Eu acho que é interessante se a gente pegar uma situação do nosso momento atual, né? Quantas vezes vocês viram nas redes sociais aí que essa pandemia era pra gente aprender alguma coisa? Sempre que eu vejo isso, eu lembro dessa distinção que o Rodrigo falou. Se a gente fala, não, essa pandemia é uma punição divina pelo carnaval, porque a gente no carnaval desrespeitou os símbolos sagrados. Ou em outros... Tem uma outra boa que é que o nosso mundo está convulsionando e isso aí é uma espécie de teste e algumas almas vão ser levadas para o próximo plano e outras vão ficar aqui e tal. Tem uma coisa assim cósmica de transformação. Eu já vi gente também falando que aí tentando pegar e esses dois casos, né, quando fala que, por exemplo, o mundo está convulsionando para purificar a humanidade, levar as almas para outro lugar, ou falando que isso é uma punição divina por causa do nosso carnaval 2020, isso é claramente uma questão, uma narrativa mitológica e religiosa, né? Mas eu já vi outras explicações assim que tentam fazer até uma mistura com uma narrativa científica, dizendo que essa pandemia é o resultado dos maus tratos que a humanidade está tendo com a humanidade e que a gente está acabando com a humanidade, botando fogo na Amazônia e botando fogo na Austrália, aquecimento global, etc. Que ela tem um propósito. Como se ela tivesse um propósito. E quando você vai analisar o caráter científico da coisa, foi uma mutação em um gene que poderia ter acontecido há 300 anos atrás ou daqui a 300 anos. Ela não tem nenhuma ligação com esses outros fatos. Mas parece que a nossa racionalidade está configurada. Tem uma coisa que eu vi o Átila falando esses dias, que é tipo assim, esses dias não, faz umas semanas isso. E se eu falar esses dias, parece que dá mais credibilidade. Que no último ano, se eu não me engano, teve 4, 5 surtos de uma gripe aviária na China que mata 40% dos indivíduos que ela infecta. Só que essas 4, 5 foram controladas. Então você vê que não é um evento cataclísmico que vai trazer uma revelação, é uma coisa que é corriqueira. Só que o coronavírus aconteceu de sair do controle e todos os dias aí em algum lugar do mundo estão sacrificando uma leva de animais de corte, seja boi, seja galinha, seja na China, seja no Brasil, porque alguma doença está neles e se essa doença for trabalhada por humanos, se ela for consumida por humanos na forma da carne, pode ser que aconteça de um vírus que é para um tipo específico de espécie, salte para a gente e inicie uma cadeia de eventos similar a essa aqui. Mas não é um negócio que é raro de acontecer, é um negócio que acontece, que a gente mantém sob vigia, que a gente tenta controlar e que dessa vez a gente não conseguiu. Mas você vê como é que... De novo o tema de doar sentido, né? Estamos tentando doar sentido a algo que talvez não tenha um sentido por trás, mas é uma necessidade humana doar sentido. A gente só tem que ter bastante clareza quando a gente está doando um sentido mitológico, quando a gente está doando um sentido científico. Eu acho que a gente pode, a partir dessa situação, tirar lições. A gente pode aprender com ela, a gente pode... modificar o nosso comportamento por conta dela, dar valor mais a situações que a gente não dava tanto valor. Mas dizer que essa situação veio só por causa disso, ou sei lá, acho que teve um político também que falou que essa pandemia veio para mostrar para o mundo que a gente precisa do Estado. Não veio para isso, cara. Ela veio aleatoriamente. Ela veio porque veio. Na verdade, ela não veio com propósito nenhum. Essa que é a verdade. O propósito é a gente que está dando. Uma coisa que o mito faz também, além de explicar a realidade, é uma consequência dele. Eu não sei se é um fim dele. Acho que o fim dele é tentar explicar, dar sentido. Mas a consequência dessa função é quantas pessoas encontram sentido naquele mito são também as pessoas que se identificam com aquele grupo. Então uma outra função, acho que secundária do mito é criar identidade entre pessoas. Então nós todos aqui reconhecemos o hino e a bandeira e a história do brado do Ipiranga, onde Dom Pedro puxou a espada e disse
independência ou morte sendo verdade ou não, é uma espécie de mito na medida em que elas nos torna brasileiro da mesma forma que a história de Perséfone e Hades fazia dos helenos. Ainda que os espartanos tivessem um modo de se organizar completamente diferente dos atenienses, eles se identificavam como helenos porque estavam todos ali compartilhando certos mitos. Esses símbolos, esses signos e esses mitos que criavam essa identidade de helenos, que é a mesma coisa que a gente faz hoje quando a gente, por exemplo, se identifica como de esquerda, de direita, porque a gente tem como ídolo certos políticos, certas histórias, ou quando a gente se identifica como flamenguista ou botafoguense, porque o maior craque do futebol para mim é o Zico e para o outro é o Pelé, e isso vai dizer quem é um flamenguista e quem é um santista. Acertei os times de futebol, Fábio? Acertou, mas só que essa discussão não existe. Nenhum flamenguista acha que o Zico é maior do que o Pelé. Mas tudo bem. Você tá indo bem. Essa discussão existe porque eu vi ela no Twitter outro dia. Então eu tô citando o que eu vi com meus próprios olhos. Acho que nem o Zico acha que ele foi maior que o Pelé. Uma entrevista com 3 pessoas. Deixa eles pensar, pô. Tá bom, então. Beleza. Depois eu vou gravar separado com meus alunos de Mar de Espanha e falar dos de Além Paraíba pensam de fora. Se virem, os de Mar de Espanha tá mastigado aqui. Não, pô, essa parte... Aqui não, é só uma parada que eles falaram. Você quer que a gente dê a entrevista pros alunos? Não. Isso? Não. Porque em uma das perguntas eles pedem pra fazer um paralelo com a popularidade de super-heróis na nossa sociedade hoje e mito. Eu não sei se eu concordo com essa questão que o Pet está colocando aqui, que os super-heróis atualmente poderiam ser um bom paralelo com os seres mitológicos. Eu acho que, assim, na forma, o que seria, por exemplo, um mito grego para o que seria um super-herói nosso, pode até ser parecido, mas no significado, eu acho que não tem nada a ver. Não tem, a não ser as crianças, né, que porventura acreditam que os super-heróis são reais, mas o grego acreditava realmente que o Apolo era real. E hoje as pessoas, por mais fãs que sejam do universo Marvel ou de qualquer outra coisa assim, eles não acreditam que o super-homem é real, entendeu? Eu acho que você pode comparar porque é uma extrapolação de características humanas, nos dois casos. Tanto no deus grego, né, que ele pega características humanas que são limitadas e extrapolam elas para o além humano, tanto no super-herói. Mas a função social, tanto do super-herói quanto do super-herói do deus grego, é completamente diferente do super-herói do mito. Eu acho que pode ter alguma coisa assim que uma mitologia te representa. Eu acho mas que... Eu acho que são coisas bem diferentes. Não sei o que vocês acham dessa questão. Eu acho que a crença que é factual, que eu digo, eu acredito que é de fato assim, ela deixou de ser porque a gente passou a trabalhar com os fatos usando outras ferramentas. Agora, a pergunta é, essa pessoa, por causa disso que a gente está olhando, seja os super-heróis ou seja outra coisa, ela vive a vida dela de outra forma, ela se posiciona no mundo de outra forma, ela encara as coisas e as pessoas de outra forma? Se a resposta é sim, eu acho que vale. Aí a pergunta é, alguém no mundo lê um quadrinho do Capitão América e muda o jeito que ele está enxergando a realidade? Se a resposta é sim, então eu acho que serviu. Mesmo que a pessoa não acredite, como eu espero que a maioria não acredite, que ele saiba que ele não existe, que ele é um personagem. Que ele só existe na nossa cabeça, mas só porque está na nossa cabeça não quer dizer que não é real. E também no nível de debate, Pedro, né? Entendi. Mas por exemplo, o tema se a gente lá aceitar isso aí que você está falando, é como se a gente estivesse dizendo assim, para uma grande minoria das pessoas que admiram o mito Capitão América, ele é um mito tal qual o mito grego. Porque acho que você vai concordar comigo que a grande maioria das pessoas tem aquilo ali um entretenimento, ele se diverte com aquilo, dá umas risadas, mas não assume naquilo ali um papel essencial para a sua mudança de vida, para a sua mudança de comportamento, etc. Pode inspirar em algum momento, mas a grande maioria das pessoas não coloca um personagem do entretenimento assim nesse ponto. Claro que as exceções podem acontecer.
Então eu acho que por conta disso a gente estaria tratando assim, um super fã do Capitão América, ele estaria nesse mesmo patamar, mas mesmo assim seria até inferior a um devoto de Apolo, sacou? O devoto de Apolo teria, ele trataria o Apolo como uma religião dele, ele faz sacrifícios, ele vai lá no templo, ele estabelece que o Apolo está observando ele nos momentos mais cruciais de sua vida. E etc. E eu acho que nem o fã mais tarado do Capitão América... Eu acho que talvez o Fagner esteja romantizando um pouco. Rodrigo, ligação. O som parou. Eu acho que você talvez esteja romantizando um pouco. É a mesma concepção do católico. Tem um católico que é extremamente devoto e tem um católico que é formalmente. Por que a gente tem que pensar que o grego, todo mundo era devoto, carolo da religião? Eu acho que o tema é o mesmo. São símbolos, o Superman é um símbolo, o Batman é um símbolo, e é um símbolo para muitas pessoas. Se ele muda a vida das pessoas ou não, não sei. O raio é um símbolo para o nórdico, né, do Thor e do Odin. Se ele muda a vida dele por causa disso, é outra coisa. Eu acho que eu tô com o Pedro nessa. Eu acho que se ele tem a capacidade de se tornar um símbolo, acreditando nele ou não, acho que esse nem é o tema, se acredita ou não. Eu sei, claro que é um tema quando a gente está discutindo mito, mas ele se torna um mito na medida que ele doa sentido a alguma coisa. Por exemplo, o Batman enfrentar o Superman e falar: você não sangra, você não tem medo, então você não é homem. Então isso é um mito. Eu acho que um exemplo que me parece interessante é dos Miseráveis. O Jean Valjean, nos Miseráveis, ele é mais velho, mas ele tem uma força extraordinária, ele escala coisas, ele é quase um super-herói. Só que no contexto da história, ninguém fala que ele tem superpoderes ou qualquer coisa assim, mas ele tem poderes extraordinários. E esses poderes extraordinários, parece que eles derivam dessa moral extraordinária que ele tem de ser uma pessoa boa, generosa, e tudo isso começa com um ato de compaixão de um bispo, que depois de ser roubado pelo Jean Valjean, que rouba a prataria dele, o Jean Valjean é pego pelas autoridades, essas autoridades levam ele diante do bispo, e o bispo chega para ele e fala: meu filho, você saiu daqui e você esqueceu o resto da prataria, e pega o resto da prataria e dá para ele. Fala para ele que comprou a alma dele agora. Se você procurar, você vai ver pessoas em resenhas, pessoas em fóruns, pessoas em clubes de livro, falando que isso aí é as 50 primeiras páginas do livro. Esse curto episódio e todas as consequências que ele gera num livro que todo mundo que lê tem certeza que não é factual, porque o livro é cheio de coisas estranhas que só aconteceriam numa história, cheio de coincidências. Se você vê o quanto as pessoas mudaram a relação delas em relação à caridade, a cuidar das pessoas necessitadas, porque um personagem teve isso, certo? O personagem recebeu uma... Mas o meu ponto é que elas não precisam mudar a ajuda. ação. Só do fato de elas reconhecerem aquilo como um símbolo já é suficiente. Eu acho que sim, mas... Eu acho que é suficiente, mas eu acho que o fato de mudar a ação torna ela igual o fato do cara acreditar que o Apollo existe. Porque o cara muda a ação dele porque o Apollo existe, e eu mudo a minha ação porque o Jean Valjean me tocou. O Monsenhor Bienvenu me tocou. A ação então, do eu acho que não. Eu continuo discordando por quê? Aí a gente estaria tratando o mito no mesmo patamar da arte. E eu acho que o mito, para o grego, ou para qualquer... Ou, sei lá, tentando fazer esse paralelo que o Rodrigo falou do católico aí, tentando trazer para os tempos atuais. A relação do católico com a religião, do cristão com a religião, é completamente diferente da relação de qualquer outra pessoa com a arte. Tanto é que você tem uma relação do cristão com a arte cristã, que não é a mesma coisa da relação do cristão com a religião. Esse exemplo que o Pedro trouxe, por exemplo, aí, que eu acho que mistura um pouco dos dois, já porque é o bispo e a moralidade cristã que está sendo impregnada lá no Jean Valjean, mas eu acho que é um exemplo disso. O que faz o Jean Valjean ser um exemplo para os personagens do livro e também ser um exemplo para os leitores do livro é a história, a narrativa que ele foi contada. Mas a partir do momento que o leitor sabe que aquilo ali é uma narrativa, que aquilo ali é uma história, ele interpreta aquele personagem como uma obra de arte e não como um mito que tem um poder religioso de interferir diretamente na vida dele, de alterar completamente o destino dele
tal qual o católico enxerga Deus. O grego, ele quando estava falando de Apolo, quando o Rodrigo deu o exemplo lá do filme de Troia, ele achava que aquela águia voando carregando uma cobra não era só uma águia voando carregando uma cobra, mas era um sinal que o Deus estava passando para eles. Falou, olha, eu vou lutar do seu lado. Eu vou estar lá interferindo diretamente no destino e não inspirando você. Eu acho que o mito, ele tem uma relação com o ser humano assim, muito mais de interferência direta e não de interferência mediada no seu comportamento. O mito, ele tem a fé que os gregos tinham e que os cristãos têm hoje, que os católicos, etc., ou os umbandistas têm, é que o ser divino, o ser mitológico, ele vai interferir diretamente na sua vida, quer você queira ou não. E enquanto que o super-herói, ninguém, por mais fã que a pessoa seja, ela não vai achar que o super-homem vai sair voando e salvar ele de um prédio quando ele estiver caindo. Enquanto que a pessoa que tem o seu relacionamento com o mito ou com uma entidade religiosa, ela acredita realmente que isso pode acontecer, que esse milagre vai acontecer. O cara que está numa doença terminal, e tem fé numa religião, ou o grego que estava doente, ele acreditava que a deusa da cura, e hoje o cristão acredita que o Deus mesmo, ou que o santo vai intervir por ele, vai lá e vai intervir diretamente, não só no seu comportamento, mas na sua realidade. Enquanto que os heróis ou as obras de arte em especial, eles inspiram para você mudar o seu comportamento. Então acho que essa é a dimensão diferente entre uma coisa e outra, que eu acho que essa questão acaba por trazer mais confusão do que explicação, entendeu? Porque o herói... Eu concordo com a sua definição. Eu concordo com a sua definição e com a sua distinção. Eu só não sei se ela é definidora para o que é mito e o que não é. Esse que é o ponto. Por exemplo, será que o sofrimento do jovem Werther não se tornou um mito alemão, mesmo sendo literatura? De alguma maneira não determinou não só a ação, como o Pedro quer, mas o imaginário alemão não foi colonizado por essa compreensão romântica? Então, assim, eu não sei, eu compreendo o que você falou, acho que tem essa diferença, sim. Eu só não sei se ela é uma diferença que vai colocar de um lado mito, do outro lado arte. Distinção, Fagner, eu só não acho que exista nada hoje que seja igual ao mito. Por essa definição sua, porque a religião também não é exatamente... Não é exatamente a mesma coisa. Tá mais próximo. Religião tem uma série de práticas e coisas... por exemplo, o livro de Jó está na mesma categoria da literatura. Ninguém acha que vai acontecer igual em Jó. Jó é um mito que, de alguma maneira, orienta a moralidade, a crença, a seguir a moral reta cristã e as consequências para você se você não seguir. Então, eu acho que não está na mesma categoria da literatura que você está tirando da mitologia. Pois é, eu concordo com o Rodrigo. Eu acho que tem vários candidatos de estar mais próximo, porque o mito perdeu o papel que ele tinha. E a religião se transformou desde desse momento e ela passou a ter outras funções, outras definições de papel e outras coisas entraram em jogo. Então, de fato, as coisas são diferentes. Isso eu não nego em momento nenhum. E eu só acho que é próximo, na medida que inspirar a vontade e povoar o imaginário, como belíssimamente disse o Rodrigo, se traduz em instituições políticas, se traduz em comportamentos individuais, se traduzem em práticas sociais. Eu acho que isso equaliza todas as parentes do mito contemporâneos, porque torna todos eles o quê? Humano. Eu acho que o mito é algo que fala para o ser humano. E a gente só sabe que foi escutado porque o ser humano se comporta segundo ele, de alguma forma. Mas eu acho que a gente tem que parar de qualquer jeito. Não, a gente tem que parar o quê? De acreditar em mitos ou parar de gravar? De gravar. O que eu queria falar mitos, só mais uma coisinha aqui. Quando eu falo da religião, eu não estou falando sem direito à resposta, tá, Rodrigo? Quando eu falo da religião, não estou falando da religião como um todo, que a religião seria o equivalente 100% ao mito. O que eu estou querendo dizer é que existem aspectos que hoje a gente trata basicamente como aspectos religiosos e que eu acho que fazem muito mais sentido de ter um correspondente ao mito grego, que é o que a gente está tratando, do que especificamente essas obras de arte que propôs aqui, como por exemplo os super-heróis. Em alguns casos, quando um objeto some e alguém fala, vou fazer aquela simpatia para São Longuinho. São Longuinho, se eu achar esse objeto, eu dou 3 pulinhos. E
Aí sim, ele tá tratando... Não é uma questão especificamente religiosa, mas é uma entidade que é capaz de interferir na sua realidade diretamente e não te inspirar. Ela vai achar o objeto para você. Ela não vai fazer você... Ela vai fazer o objeto aparecer. Entendeu? Quando você é criança e vê um chinelo virado de cabeça para baixo e fala que a sua mãe vai morrer por causa daquilo. Eu não sei qual especificamente, qual história que está por trás desse chinelo virado, mas é um acontecimento que eu acho que é muito mais paralelo ao mito do que uma obra de arte que inspira o comportamento das pessoas. Porque, naquele caso, é algo sobrenatural que vai interferir na realidade com uma linha de causalidade completamente distinta, mágica, fantasiosa, tal qual o mito grego. Então, acho que o mito grego, ele não é só a inspiração para o grego. Ele não é só aquele ser perfeito que eu vou seguir. Mas ele é alguém que interfere diretamente, que ele provoca causalidade no mundo. E nessa perspectiva, e essa causalidade é uma causalidade mágica, que não é racional, que não é lógica. Ela é uma causalidade que acontece, simplesmente eu não sei como ele faz, eu não sei qual poder ele tem, mas ele é capaz, por exemplo, de dar um raio, de gerar um trovão e assim vai. Do mesmo jeito que eu não sei por que o chinelo virado mata minha mãe, mas eu acredito que ele é capaz de interferir no mundo. Então essa crença que eu acho que é o fundamental da concepção de mito, que quando a gente aproxima o mito do super-herói, a gente deixa de lado essa outra dimensão, entendeu? Porque quando a gente começou a nossa aula falando que os mitos serviam para explicar a realidade, e agora quando a gente chega no final e está falando que o mito é parecido com o super-herói não explica a realidade. Ele inspira as pessoas, mas ele não explica a realidade. Eu não acho que um raio que caiu no céu é o super-homem passando, entendeu? O mito tem essa função de explicar a realidade, por quê? Porque ele tem a capacidade de provocar uma causalidade no mundo, que o super-herói não tem. Por mais que o super-herói tenha uma dimensão parecida com o mito de inspirar as pessoas, ele não tem essa dimensão que eu acho que é fundamental pra gente tratar o mito. Aí eu vou ter que ter direito de resposta. Pedro, eu já abdiquei, esquece, deixa correr. A gente tem que fazer um programa sobre isso pra bater no Fagner. Que é isso, cara? Como assim? Cada história em quadrinhos diferente pode ter um jeito de explicar alegoricamente a realidade. Você explica a política, você explica, por exemplo, o fascismo, a natureza humana, o totalitarismo. Isso tudo está sendo explicado de maneira alegórica, que é exatamente o que o mito faz. O raio não está sendo explicado de maneira factual. O real da explicação do raio não é o facto sobre o raio. O real eu dou sentido ao raio. O raio não me dá mais medo porque eu sei de onde ele veio, para onde ele vai, qual é o propósito do raio. Eu sei que se o raio cair em mim é porque o Deus assim quis. Mas o que me dá consolo não é o fato de que o raio caiu em mim porque eu fui mal e eu mereci. Mas o fato de que eu acredito nisso. Se eu não acreditasse, não haveria consolo. Se não houvesse consolo, o mito era irrelevante. Essa é a minha opinião. E agora eu não vou mais te dar direito de resposta. Você pode falar se você quiser. Você tem mais 1 minuto. Mas eu discordo completamente. A gente tem que fechar o vídeo para colocar lá no fim da nossa aula. Não no fim desse pós-crédito. Só falando para os nossos alunos que a gente vai fazer um vídeo por semana, um vídeo por semana, né, para cada ano, para cada atividade do PET, e que, bom, para eles tentarem, sim, muito ouvir, a gente promete que os próximos vão ser mais curtos, porque não tem condições de ser grande assim. Quem não quiser ouvir no volume normal, lembre-se que tem o volume vezes 1.5, 2 volume? Você pode ver Velocidade. Volume não, ritmo, é velocidade, tá. Viajei aqui. É isso então, né? Vamos encerrar. Vocês querem convidar os alunos a dizer com quem que eles acham que eles estão... Qual opinião eles concordam mais? Eu acho uma boa esse negócio. Eles concordam mais com a minha opinião. O Fagner tá que nem o Firter. O Fagner tá igual o Firter. Ele tá querendo ganhar pelo populacho. Pelas pessoas. Olha só, alunos, eu não com quem estou vocês falando concordam? que eu tenho que ganhar vocês nada. Vocês concordam com o Fagner? Eu estou falando que está dizendo que a religião é magia? Da parada. Você concorda com o Fagner? Que
Tá dizendo que Jesus é igual aos deuses gregos que não existiam? Você concorda com esse homem? Ou você concorda comigo e com o Rodrigo que achamos que Jesus é uma coisa especial, Caralho, separada como é que você tá dos distorcendo? Eu que não são mais falei. parecidos? Dos três aqui, o único católico sou eu. E você quer falar que eu falei que Jesus é igual o Super-Homem. Fagner, na próxima aula nós teremos sofistas. Fica tranquilo que eu vou fazer um formulário pra ver quem que ganha. Eu e Pedro ou você, Fagner. Vou botar pra votação aí em todas as escolas. Muito obrigado a todos os alunos que ficaram até o final. E a gente volta na semana que vem falando mais sobre o próximo tema do PET, que com certeza vai ter tudo a ver com o tema que a gente trabalhou hoje. Vai ser uma parada assim que vai ser tipo uma continuação disso aqui que a gente discutiu muito aqui hoje. Então um abraço, semana que vem a gente continua.